Biden desistiu da candidatura à presidência, Kamala Harris vem. E aí, é pra torcer pra quem? Você aí, ó, que fica torcendo pra eleição de estadunidense. Tô de olho em vocês, hein? Então vamos lá, né? A pergunta é: quem é menos pior? Trump ou Kamala? Kamala Harris. Enfim. A resposta é meio óbvia, né? Mas o problema é que a gente vai ver agora que existe um problema aí dentro da esquerda que vocês ficam meio confusos da cabeça e falando um monte de besteira por aí. Kamala Harris e Trump. Trump, declaradamente um fascista. O cara faz discursos de ódio atrás do outro. Essa questão da imigração, essa questão com o mexicano. Lembra lá no primeiro mandato dele que ele fechou para vários países, não pode entrar mais ninguém, enfim. O cara, ele de fato, ele é a grande figura aí da extrema-direita internacional, e esse cara ganhando nos Estados Unidos certamente vai dar um up, vai dar um gás aí para toda a extrema-direita no mundo inteiro, porque querendo ou não, os Estados Unidos ainda são um país, a maior potência militar, imperial, política do mundo, mas está em decadência, e o império em decadência, como acontece em toda a história, ele não cai sem atirar, meus amigos. E agora nós estamos vivendo nesse período, né? É o chamado interregno, é o período entre reinos. É o que o império está caindo e o outro está ascendendo. Claramente, vocês sabem que é a China. Então, analisando friamente a situação, né? No campo internacional, quem é menos pior? O Trump. Meu Deus, é mesmo? Não acredito. Pois é. Se a gente for analisar no campo internacional, o Trump, ele não tem uma postura beligerante e agressiva com Rússia, tem com a China, mas com a Rússia, que é onde o bicho pode pegar de verdade, escalando o conflito ali na Ucrânia, ele não tem, inclusive o Kremlin já pronunciou aí, dizendo que pelo menos com ele tem diálogo, coisa que não existe com os democratas, porque a gente sabe, galera, é aquele memezinho tradicional. Republicanos e democratas, a única diferença é que as bombas vão cair com uma bandeirinha lá do arco-íris, que são essas questões identitárias que vocês aí da esquerda brasileira ficam passando vergonha falando axé Câmara de quê, cara? Não é, vocês não podem confundir essas questões identitárias com achar que agora a gente tem que torcer para a primeira mulher negra ser eleita nos Estados Unidos. Isso é tão representatividade quanto o Hélio Negão aqui no Brasil. Vocês entenderam agora qual é a relação? É essa, não tem diferença nenhuma, porque de fato vai ser mais um presidente tacando bomba lá, como o Obama também, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz e que matou milhares e milhares de pessoas iniciando aquele maldito programa de drones, que aí, né, você tira o soldado do impacto direto ali de matar uma pessoa e vira um videogame. E aí você consegue matar muito mais. E matou civil pra caralho, criança pra caralho, explodiu o hospital, que são os chamados efeitos colaterais. Então, meu amigo, olha só. A regra é mais ou menos a seguinte. Presidente norte-americano, a gente torce pra quê? Pra mais é que se fuder. Esses caras nunca vão estar do nosso lado, principalmente de latino-americano, cara. Porra, vocês não viram a história aí, não, cara? A América Latina sempre foi e continua sendo o quintal dos Estados Unidos. Esses caras olham pra gente, eles não veem, tipo, eu, por exemplo, eu sou branco para americano, não, cara. Eu sou um latino. E pra eles ainda consideram aqui como um grande quintalzão de influência. Então, não há diferença nenhuma. E se a gente for olhar de fato para os números, democratas e republicanos, muitas vezes os democratas começam muito mais guerras do que os republicanos, né? Não é uma coisa assim, não tem essa, porque os Estados Unidos eles estão rendidos numa lógica do complexo industrial militar que eles precisam ficar fazendo guerra e atrás de guerra para manter a própria economia. Isso é uma questão deles. E a Câmara, por exemplo, já está aí essa semana recebendo o Netanyahu com sorrisos e abraços, porque a posição dela em relação a Gaza, aí vocês vão falar assim, mas ela fez um discurso lá emocionado. Pois é muito bonito ela falar que tipo, é de cortar o coração, ver aquelas imagens das crianças, etc, etc. Mas no fim das contas, quando for fazer a política mesmo, vocês acham que vai ter mudança? Não vai mesmo. Inclusive a própria assistente, como é que chama? Auxiliar lá, esqueci.
o próprio assessor, a própria assessora dela já falou e já sinalizou, galera, olha, não vai ter mudança nenhuma em relação à política de Israel. Inclusive a Kamala, como vice-presidente do Biden, ela é a que ficou mais fazendo esse intercâmbio entre apoio à Ucrânia e apoio a Israel. Então, discurso por discurso, meu amigo, isso não engana ninguém. Então, para nós latino-americanos, nós temos que odiar qualquer presidente norte-americano por igual, porque a política, a linha política desses caras não muda de acordo com o presidente. A gente viu isso acontecer com Obama, a gente vai ver isso acontecer com a Kamala. Vírgula. Dito isso, quem é menos pior para o mundo inteiro? Cara, é péssimo um presidente fascista assumir o poder da maior potência militar do mundo. Isso não tem questionamento, certo? Então não tem que ficar torcendo a favor da Kamala. Tem que torcer sim contra o Trump, certo? Se fosse, por exemplo, o... Como é que é o nome daquele velhinho? Ah, é aquele velhinho, eu adoro ele. Puta merda, me fugiu agora o velhinho lá, Porra, esqueci o nome. Mas o outro velhinho lá, que das outras eleições, aí sim, aí ele fazia discurso, né, contra Israel, aí ele fazia discurso contra essa postura imperialista dos Estados Unidos. Agora a Kamala não, meu amigo, ela replica exatamente a mesma política externa do Biden, que é extremamente adesista a Israel, ao que Israel está fazendo, cometendo um genocídio. Existe uma esperança. Bernie Sanders, se fosse o Bernie Sanders, aí sim a gente estava torcendo a favor. Existe uma expectativa das federações aí palestinas que talvez com a Kamala exista uma possibilidade de diálogo. Meus amigos, não dá pra gente se iludir quando é Estados Unidos da América que está na jogada. Então, resumindo, o que você tem que fazer nessa situação? Não tem que fazer nada, cara. Não tem que ficar torcendo pra ninguém. Nós somos latino-americanos e qualquer presidente norte-americano vai continuar fazendo o que sempre fizeram, tratando a gente como quintal e bombardeando o mundo inteiro, porque eles sim são um império decadente e eles estão caindo atirando. A diferença, né, de uma Kamala para um Trump vai ser mais uma questão simbólica, porque o Trump sim, ele é um fascista filho da puta. Esse cara não pode ganhar, porque se ele ganhar, ele vai dar força pra cá, pros fascistas de cá, pros fascistas da Europa que estão galopando e pro resto do mundo inteiro. Agora, na questão de tema de paz mundial, é mais provável que o Trump desescale essas guerras que estão acontecendo, como ele já falou. Ah, eu vou acabar com a guerra da Ucrânia em um dia. É aquela velha verborragia, né? Falastrão. Mas provavelmente é o que ele vai fazer. Fazendo o quê? Retirando o apoio, porque o Trump, ele é dessa linha republicana um pouco mais isolacionista. Não é isolacionista, não tem isolacionismo nos Estados Unidos no século XX. Depois da Segunda Guerra, então, nem se fala. Agora, ele tem sim uma postura de, tipo, trazer nossas tropas para casa, não ficar gastando dinheiro, né, mantendo bases militares, etc. Ele vai acabar com o complexo industrial militar? É claro que não, nenhum presidente tem essa capacidade. Agora, o maior perigo desse cara não é, por exemplo, escalar uma terceira guerra mundial. Pelo contrário, eu vejo o maior perigo com a Kamala, que já falou que vai manter o apoio à Ucrânia, vai manter apoio a Israel, apesar de, né, ela fazer essa carinha dela, de ai, que dó das criancinhas que estão explodindo. Mas de fato, não faz absolutamente nada. E só vai replicar essa política. Então, meus amigos, é aquele jogo assim, quer torcer? Porra, torce pro Paysandu, irmão. Vai torcer, sei lá, irmão, pra time de futebol aqui no Brasil, sei lá, pra outra coisa. Não pra isso, não pra eleição norte-americana, certo? Pra esses caras a gente tem que ficar com os dois olhos abertos e os dois pés atrás, porque na história nunca veio coisa boa e de graça de lá. Pelo contrário, só vieram golpes e golpes e golpes. E o Trump, por exemplo, quem apoiou o golpe contra a Dilma? Era o Trump que tava lá. E aí, na hora que deu o golpe, ele já foi reconhecer o Brasil e tá tudo certo, cara. Pra esses caras, eles não estão nem aí pra gente. Então, a gente tem que voltar pra aqui, pra nossa política externa, parar de ficar mandar axé pros nossos, porra, não pra americano, pra estadunidense, pelo amor de Deus, para de ficar passando essa vergonha aí e olhos abertos e vamos ficar atentos. É menos pior um fascista no poder? É, mas não vai ser coisa boa que vai vir com Kamala Harris aí não, tá bom? Então, abram mão desse identitarismo vazio, é por isso que a esquerda fica tomando pau aí com esse identitarismo liberal que não leva a lugar nenhum, certo?
Então, é isso, ó. Sabemos que o Lula é espionado há mais de 50 anos por eles. A Dilma também foi espionada por quem? Pelo Barack Obama, porra. Então, não tem essa de, é o primeiro negro, é a primeira negra. É uma pauta vazia, tanto quanto o Hélio Negão aqui no Brasil, tá bom? Então é isso. Segue o jogo e fogo em todos os fascistas no mundo inteiro, né? Inclusive, né, os de laranja e os aí disfarçados. Então não caio nesse papinho aí, porque isso é ladainha. Vai Câmara não, é no Trump, fogo nos fascistas em todos os lugares. Então, se você quiser melhorar o nosso canal, ajudar a investir no nosso canal, a gente precisa trocar câmera, etc, etc, e aí vai ficando melhor, etc, etc, tá bom? Aí você pode fazer o quê? Você pode fazer um Pix pra gente. Aí você pode fazer um Pix nesse aqui que tá na tela, que é o Pix da minha esposinha, ela toma conta de tudo, e aí a gente vai conseguir melhorar cada vez mais os canais, porque aqui a caça aos fascistas não pode parar, certo? Porque aqui é fogo nos fascistas, fogo na Casa Grande, o comunismo vencerá. Paz entre nós e guerra aos senhores, esses sim. Financiem a mídia antifascista no Brasil e vamos pra cima deles. Ficou bom? Vocês gostaram do microfone novo? Ah, que maravilha.